Você já sonhou com alguém que faleceu e acordou com o coração apertado, sem saber se aquilo foi um sinal ou só uma lembrança dolorosa? Talvez ninguém saiba disso. Talvez você nunca tenha contado a ninguém esse tipo de sonho. Mas a verdade é que algo dentro de você ficou preso naquele momento, como se a despedida nunca tivesse terminado. Se você carrega esse vazio silencioso, este vídeo foi feito para você. Porque os sonhos com entes queridos que partiram são como cartas que chegam sem remetente. Podem parecer revelações divinas, mas muitas vezes são apenas ecos da nossa dor mais escondida. Será que todo sonho com alguém que morreu é realmente uma mensagem espiritual? Ou será que pode ser uma armadilha emocional disfarçada de consolo? Muitos vivem esse conflito. Oram pedindo direção a Deus, mas interpretam sonhos como se fossem avisos de quem já partiu, sem perceber que às vezes é só a alma pedindo socorro. Hoje vamos olhar para tudo isso à luz da Bíblia, da alma e da verdade espiritual. Sem sensacionalismo, sem promessas mágicas. Só você, Deus e a cura que começa quando a dor é finalmente reconhecida. Muitos acreditam que todo sonho profundo é uma revelação. Mas a alma humana tem camadas, e nem toda voz vem de Deus. Durante o sono, especialmente na fase REM, o cérebro organiza memórias, emoções e traumas não resolvidos. É como se o inconsciente aproveitasse o silêncio da noite para processar aquilo que, acordado, você não quis enfrentar. E espiritualmente, isso pode ser perigoso, porque você começa a interpretar como profético aquilo que é apenas emocional. Quantas vezes você já sentiu que aquele sonho era um aviso de Deus, mas depois percebeu que era uma dor que você ainda não curou? A Bíblia nos alerta: maldito o homem que confia no homem. E isso vale até para as memórias idealizadas de alguém que você amou profundamente. A idolatria do luto é sutil. Ela acontece quando o lugar de Cristo no seu coração começa a ser ocupado pela ausência de quem se foi. Você ora, mas pensa na pessoa. Você chora, mas sente falta de respostas da memória, não do Espírito Santo. Sonhar não é pecado, mas interpretar mal pode gerar confusão espiritual. O luto precisa de espaço? Sim. Mas Deus não compete com as lembranças. Ele espera que você abra mão do que te prende para viver o que ainda está por vir. Às vezes, aquele sonho com quem partiu não é sobre o outro, é sobre você. É como se a sua alma gritasse por fechamento, não porque o outro deixou algo inacabado, mas porque dentro de você, algo ainda espera a resposta. A neuropsicologia mostra que o cérebro busca constantemente fechar ciclos. E quando não encontra essa conclusão na realidade, ele a recria no mundo simbólico, nos sonhos. E espiritualmente, isso pode se tornar uma armadilha. Muitos cristãos interpretam esse processo como uma visitação. Mas a Bíblia os lembra que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, nem toda sensação espiritual é necessariamente de Deus. O coração ferido é terreno fértil para a confusão. E aqui está o ponto. O verdadeiro chamado está em viver o que Deus plantou em você e não em tentar decifrar possíveis mensagens de quem já cumpriu a sua jornada. É mais fácil tentar ouvir o que a memória diz do que calar tudo para escutar o Espírito Santo. O luto não tratado pode se transformar em uma teologia emocional. Você começa a viver esperando sinais quando deveria viver confiando na palavra. O sonho que mais importa não é aquele da madrugada. É o sonho de Deus para sua vida desperta. E talvez esse esteja esperando você dizer sim. Você já percebeu que há silêncios que Deus não preenche de propósito? Moisés foi um dos maiores líderes da história bíblica, mas quando ele morreu, Deus escondeu seu corpo. Por quê? Porque Deus sabia que o povo transformaria o passado no altar. E quando isso acontece, o presente é abandonado. Buscar revelações em sonhos com mortos pode ser, na verdade, uma fuga inconsciente. Uma forma de não encarar o que Deus está pedindo agora. Uma tentativa de reviver pontes que o céu já removeu, porque era hora de atravessar o rio com fé, não com saudade. O nosso cérebro, quando encontra sentido emocional em algo, libera dopamina. Sonhos recorrentes com a mesma pessoa podem gerar um tipo de apego, até vício emocional.
Você começa a buscar aquele sonho, como se ele fosse mais confortante do que a oração que você evita. Mas o Espírito Santo não se move por nostalgia. Escreva, ore, pergunte o que esse sonho representou simbolicamente. Não é sobre o que a pessoa queria dizer, mas o que Deus quer curar em você. A fé verdadeira exige que a gente solte até o que parece bonito, se aquilo estiver ocupando o lugar da presença. Isso inclui lembranças que foram boas, mas que já terminaram o seu tempo. O inimigo não precisa de gritos para agir. Muitas vezes, ele entra pela saudade não curada. O luto não resolvido é uma das brechas mais sutis da alma. E o que começa como consolo, com o tempo pode se tornar confusão. Você sente alívio por sonhar com aquela pessoa, mas depois vem o peso. A ausência parece maior. A paz não permanece. Por quê? Porque o inimigo sabe usar disfarces. A Bíblia é clara: não se acha entre vocês quem consulte os mortos. E embora você nunca tenha buscado isso conscientemente, o simples desejo de ouvir algo de quem partiu já pode abrir espaço para enganos espirituais. Não estamos falando de possessão ou terror, estamos falando de distrações espirituais. Quando a sua fé começa a gerar em torno de algo que Deus já encerrou. A saudade é humana, mas se ela paralisa sua fé, ela virou prisão. Você já parou para pensar que o sonho que te emociona pode ser uma ilusão espiritual produzida pelo vazio e não pelo Espírito Santo? Deus não quer apagar a sua história, mas Ele quer curar o ponto exato onde o luto virou idolatria emocional. Hoje pode ser o dia em que essa legalidade se quebre. Não por força, mas por rendição. Há perguntas que não precisam de resposta externa. Elas precisam de escuta interna. E essa talvez seja uma das mais poderosas. O que aquele sonho revelou sobre mim e não sobre o outro? O Espírito Santo trabalha com revelações profundas. E às vezes ele permite o sonho não para te conectar com quem partiu, mas para iluminar o que ainda está vivo em você. Qual foi a emoção mais forte que o sonho ativou? Foi choro? Foi medo? Foi esperança? Ali está a ferida. Use o sonho como um espelho espiritual. Não para tentar entender o outro, mas para discernir a si mesmo. Aqui vai um pequeno ritual que pode te ajudar nesse processo. Escreva num diário espiritual as respostas para 3 perguntas. O que esse sonho revelou sobre mim? Onde Deus estava nesse sonho? E o que eu preciso entregar que ainda carrego? Depois ore com sinceridade, dizendo: Senhor, não quero me apegar a imagens que me prendem. Cura o que ainda não entreguei. Fala comigo de forma viva, clara e verdadeira. Essa oração simples abre portas que o sonho não pode. O que parecia ser sobre o outro, talvez seja a última tentativa de Deus tocar algo profundo em você. E agora é hora de responder. E se aquele sonho que te deixou em lágrimas for, na verdade, um chamado silencioso para seguir em frente? Às vezes Deus quebra pontes não para te castigar, mas para te ensinar a nadar com Ele. Você construiu uma ponte com o passado, uma ligação emocional com o que foi, com quem partiu, mas o rio da fé precisa ser atravessado. Assim como Elias foi levado e Eliseu teve que continuar o chamado, há perdas que são necessárias para que você assuma quem foi chamado a ser. O Espírito Santo não age por saudade, ele age por propósito. Não é sobre esquecer, é sobre transformar a lembrança em combustível espiritual e não em prisão emocional. Deus quer que você viva, que respire o hoje, que tome posse do amanhã, que confie que há algo além da dor, além do sonho, além da ausência. A ponte emocional com quem partiu não pode sustentar a sua fé, mas o rio que Deus te chama a atravessar pode te levar a lugares que você ainda nem imagina. Então talvez hoje seja o dia de dizer: Senhor, eu solto essa ponte. Eu confio nas tuas águas. Eu vou nadar com o teu espírito. Nem todo sonho com quem partiu é uma visitação. Às vezes, é um espelho da sua alma presa no tempo. Discirna espiritualmente.
Provai os espíritos se procedem de Deus.